Sejam bem-vindos ao CamiCast, nossa primeira temporada. Estou muito feliz mesmo, que estamos no primeiro episódio. Estou com uma convidada mais que especial. Ela é minha amiga e eu vejo assim Jesus na vida dela, na forma que ela conversa, na forma que ela cuida, na forma que ela expressa. Vejo Jesus na profundidade dela, sabe? Com o tema do primeiro episódio é identidade de filha. Então, você, mulher, que às vezes fica se procurando, sabe, se encontrar, passou por várias situações, tantas coisas dentro da gente que a gente fica nos questionando, sabe? É profissão, é carreira, é trabalho, é marido, é filho. E muitas das vezes nós acabamos nos perdendo e tentando se redescobrir várias vezes de alguma forma. Então, a minha convidada de hoje, que está à mesa comigo, é a pastora Adriana, minha amiga maravilhosa. Vou falar para as meninas pegar o café e já sentar na mesa com a gente. Bora lá. Bora tomar um cafezinho. Que honra, viu, de verdade, você ter aceitado o meu convite. Sabe que eu tenho um carinho muito grande pela sua vida, pela sua família. Eu também. E eu vejo o cuidar de Deus na sua vida, sabe? Não é porque você está na minha frente, não, viu? Fala mesmo. É um privilégio. Obrigada pelo convite. É um privilégio realmente estar aqui compartilhando isso com você. E esse assunto forte na identidade, onde a gente é bem tocado o tempo inteiro, que é aquilo que você falou, né? Da gente ter que dar conta de tudo, né? Ser uma 100% esposa, 100% mulher, 100% cristã, 100% tudo, e a gente não consegue. Mas com Jesus, tudo é possível. É verdade. E assim, eu vejo claramente isso, muitas mulheres acabam se perdendo, né? Se tentando, acho que não sei, pelo padrão da sociedade, né? Às vezes que nos cobra, né? E acaba... Quando nós não entendemos nossa identidade de filha, quem nós somos nele, né, pastora? Eu vejo que fica tudo muito confuso. Porque a gente acaba sendo influenciada pelas pessoas com quem a gente convive, certo? E acaba que a gente vivendo o que a sociedade, o padrão nos exige, sabe? Tipo, então, o empoderamento, a mulher tem que dar conta de tudo, né? E a gente não é. E tá tudo bem a gente não conseguir dar conta de tudo, né? Quando a gente fala de identidade, a gente fala de ser idêntico a alguém. É isso. Então, dentro de nós tem o céu e a terra. Nós somos feitos da terra e o Espírito Santo do céu aqui. Quem a gente alimenta mais? Boa. É aquilo que a gente vai ser idêntico. Então, você tem alimentado o céu, né, as coisas do céu, você vai ser idêntico ao céu. Você tem alimentado a terra, você vai ser idêntico à terra. Então, a gente tem esse combate, né, essa divisão entre nós. E a gente tem que alimentar aquilo que nos vai fazer chegar mais próximo de Jesus. Porque é para isso que a gente nasceu. Porque se nós tivéssemos nascido para somente se dar bem na vida, ser um excelente profissional, não é só isso. A gente veio aqui para comunicar quem é Jesus. Então a gente tem que parecer com ele, idêntico a ele. É isso. Identidade. E assim, eu até selecionei algumas perguntas para ter essa troca, né? E eu vejo, assim, convivendo, a gente liderando também algumas mulheres, né? De estar junto ali, a gente vai vendo, conversando, a gente vai pegando, o Espírito Santo vai nos mostrando algumas coisas, né? Que eu falo que é até engraçado, essa pastora, porque a gente passa por situações e depois as pessoas que se aproximam perto da gente, as pessoas que o que a gente viveu, né? É verdade. Faz muito sentido. Faz muito sentido. A gente sempre, o nosso testemunho, ele sempre vai ser compartilhado com alguém que está vivendo aquela mesma coisa. Você nunca vai viver uma coisa diferente do que as outras pessoas estão vivendo. Às vezes é um histórico que você está passando para que você conte esse testemunho para alguém, porque alguém precisa ouvir aquilo que você está vivendo. Talvez você é a primeira, que nem a gente aqui, primeira temporada. A gente está começando. E as outras pessoas também vão viver isso. Por conta do nosso exemplo, da nossa vontade de ser parecido e idêntico. Identidade fala de ser idêntico. Então a gente quer ser idêntico a Jesus. Então nós vamos viver aquilo que ele viveu. Ele viveu com os 12 ali o tempo inteiro. Pensou, cada um com uma identidade diferente,
né? Cada um de um jeito diferente. Não é? Mas ele conseguiu imprimir dentro deles. E a gente precisa conseguir. A nossa vontade de ser parecido com ele todos os dias nos faz continuar. E é assim, e é todo dia. E é todo dia. Vontade de desistir, todos nós temos. Todo dia. Às vezes eu falo pro meu esposo, pro Laércio, eu falo, todos os dias eu tenho vontade de desistir, mas todos os dias eu tenho uma força dentro de mim que é o céu. Falando, vai. Você tem que conseguir. E isso é exatamente isso. A gente só consegue tendo tempo com ele. Porque você é primeiro, para depois você fazer as coisas. Você sempre vai ser. Eu sou filha de Deus. Aí você vai continuar, ter esse prosseguimento, conseguir viver. Amém. É todos os dias. E sim, uma das perguntas é quando, logo nessa conversão e tudo, quando você se encontrou uma identidade formada de filha, sabe? Você teve esse encontro. Passou por algumas situações na sua vida, durante essa caminhada, como você falou, de vez em quando você vê aquela vontade de falar todos os dias. Então, assim, o que você faz para realmente, pastora, para poder realmente falar, Senhor, me ajuda? O que você poderia dar de dicas assim, para as mulheres que estão nos assistindo e homens também que podem estar escutando isso? Eu acho que o nosso exemplo maior é Jesus. A gente sempre precisa ter 3 pessoas junto conosco, nos dando a mão, caminhando. Você precisa ter 3 pessoas junto com você o tempo inteiro. Sabe, pessoas que você pode abrir o seu coração, pessoas que podem te ouvir, que podem te dar um conselho de Jesus. Falar para você, prossiga, vai. A gente não consegue fazer nada sozinho. Jesus, ele teve que ter os 12 ali, para ele deixar o exemplo dele, para eles continuarem fazendo. E a gente precisa de pessoas assim. Vai chegar momentos igual de Jesus, que a gente vai precisar orar sozinho no monte. Quem a gente vai chamar? Aqueles 3 próximos de nós. Vamos lá. Tá difícil, olha. Porque a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho. A gente não veio aqui para fazer nada sozinho, na verdade. A gente veio para fazer junto. Amém. Então, o que tem de bom em você e o que tem de bom em mim se ajuntando, isso dá um Jesus. Por isso que a gente tem essa comunhão, sabe? Por isso que a gente precisa disso. Não tem como se isolar. Acho que a pior coisa que uma pessoa faz é se isolar. Ficar só, estar longe. Jesus, ele gostava de comunhão. Ele estava nas casas, ele estava no meio da comunhão. Ele queria ir. Ele queria estar com pessoas. Quando se relacionando, né? Se relacionando. Quando a gente se isola, essa identidade de filho, porque é difícil você estar sozinho. Você precisa estar com alguém. Você precisa ter 3. Você precisa ter 3 junto com você. Ali, vamos, um dá força pro outro, um segura na mão do outro. É sobre isso. O evangelho é sobre isso. A identidade de Jesus é sobre isso. Amém. E assim, eu falo que eu vou ficando, quando eu vejo que eu tô ficando tristinha, eu falo, tô me excluindo muito, tô me isolando. Então, assim, é isso, né? Porque a gente tem essa necessidade de estar em comunhão, estar com pessoas, né? Se comunicando, entendeu? Isso. Olho no olho, tomando um café, comendo uma pipoca. A gente precisa. A gente às vezes brinca, até fala que Deus inventou a comida para a gente sentar numa mesa e se relacionar. Porque para a gente poder olhar no olho do outro. Eu acho que a tecnologia é muito boa, mas a gente tem que saber utilizar ela. Então, às vezes, a gente se deita numa tela e pronto. E falando desse gancho que você está falando aí, e é uma das perguntas que ele fala, porque o que acontece hoje em dia, por conta da tecnologia, rede social, essas coisas assim, as pessoas vejam muito, se a gente não se cuida, a gente acaba assim, nos comparando com outras pessoas, certo? Então, assim, Jesus, Deus, ele deixou a gente, assim, cada um com seus dons e talentos, né, para cada um, mas cada um tem seu jeito. Você é única, né? Eu sou única. Então, assim,
todo mundo tem outra fórmula, assim, não tem outro jeito de ser outra Camila, não tem jeito de ser outra Adriana, em forma nenhuma. Mas se a gente acaba assim, olhando muito para a rede social, olhando muito para o Instagram, YouTube, enfim, acaba o que acontece? Às vezes as mulheres acabam se perdendo, né? Querendo fazer vivendo até uma capa, vivendo uma capa, uma máscara que não é ela, né? Para querer ter o que a outra tem. Infelizmente acontece isso. E quando acontece isso, o que a gente poderia, pastora, assim, para voltar para o lugar de filha? Calma aí, esse aí não é o meu lugar. O que está acontecendo? Estou me comparando demais, eu estou entrando na rede social demais, eu estou vivendo, eu estou imitando fulano demais. Não existe isso, né? Porque a autenticidade fala que é tudo, né? Exatamente. Então, o que a gente poderia falar, sabe? Que a gente, assim, se fosse, não sei se a senhora já passou por isso, né? Passou por algum. A gente passa, porque mesmo que você não tenha isso dentro de você, as pessoas têm, né? Uhum. É assim, nossa, você precisa ser igual a alguém. Não, a gente precisa ser igual a Jesus. Ele é o nosso exemplo maior. É a qualidade dele, porque a identidade vai te mostrar as qualidades dele imprimidas em você. Então, você tem as qualidades dele. Jesus não se importava com isso. É difícil hoje porque muitas pessoas se baseiam naquilo que elas estão vivendo nas redes sociais. E a gente também não pode negar que isso é importante nos dias de hoje. A gente precisa ter um parâmetro, mas sempre voltado para Jesus. Eu acho que quando a gente sai daquilo que Jesus a gente está entrando num campo minado, que uma hora vai explodir. As comparações, elas nos levam para um lugar assim, que não é o lugar onde Jesus está. Então, eu acredito que a gente precisa ter muito pé no chão, sabe? Para que você está na rede social? Você tem imprimido a qualidade de Jesus nas pessoas? Você está falando sobre ele? Porque não é sobre você, é sobre eles. Quando você se vê que você precisa... Ontem a gente até ouviu uma ministração sobre isso. Você tem um rosto de anjo? Você está parecido com ele? Porque não é sobre você, não é sobre a gente falar no microfone, não é sobre a gente estar na frente, é sobre a gente mostrar quem ele é. Porque a gente sempre vai deixar alguma coisa falhando, mas ele não. Então, se a gente colocar toda a expectativa das pessoas em nós... Aí é fogo. Aí você vai cair num campo minado. E aí você vai ter que sempre mostrar para as pessoas uma coisa que talvez você ainda não é. Ou talvez você está chegando lá e as pessoas vão te cobrar. Então, quando você apontar para ele, não é sobre você, é sobre ele. Agora, se você colocar a expectativa, não, eu preciso ser melhor, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, não, é sobre ele. E Deus, ele vai te conduzir. A gente não nasceu para nós sermos, para nós fazermos uma função. Eu sou isso, eu sou aquilo. Nós nascemos para ser um exemplo de Jesus. É só para isso. E quando a gente entende isso, a nossa identidade, ninguém mexe mais nela. Ninguém vai falar para você, olha, você está diferente, fulano de tal é melhor que você. Não existe, você sabe quem você é ali, né? Exatamente. Ninguém vai deturpar a sua identidade, porque você já sabe qual a sua identidade de filha. Eu acho que um exemplo, assim, que fala muito para mim do que é ter identidade, é o exemplo de Ana. Ela foi lá orar, né? Pedir um filho, e aí... Quando ela ora, ela só recebe um filho porque ela entendeu o que Deus precisava. Deus precisava de um sacerdote. Porque ele já não tinha mais sacerdócio naquele lugar. Então, quando você pede para Deus alguma coisa que é aquilo que ele deseja, ele vai. Então, isso fala sobre identidade, sobre você ser alguém para Deus. Porque Deus, ele nunca vai dar alguma coisa para você que você não é. Ele nunca vai te dar alguma coisa que você já não é, você já nasceu. Então, às vezes, você acredita que as suas orações... por que Deus não responde as minhas orações? Por que eu não estou vivenciando aquilo que eu desejo? Você está orando aquilo que Deus quer? Fonte. Porque Deus, ele levanta a gente. Não, a rede social é um campo minado, tem várias coisas negativas. A rede social é uma ótima ferramenta de você ganhar as pessoas para Jesus.
É o jeito que você usa. Você está usando para ele, você vai deslanchar. Você vai entender exatamente o seu propósito e aquilo vai ser vida para você. Porque é para ele. Quando você fala assim, ó, tudo que eu estou fazendo na rede social é para o Senhor. É como se fosse a Ana entregando Samuel para Deus. Agora, quando a gente fala assim, eu vou fazer uma coisa para me promover, para me ser melhor que alguém. Quando você começa a fazer coisas para se comparar com as pessoas, não é isso que Jesus quer. Agora, quando você fala assim, eu vou fazer isso para que o Senhor seja glorificado, vou fazer isso para que o Senhor tenha um propósito feito através da minha vida, que nem Ana, ele já era. Ele já, o sacerdócio dele já era. Mas eu quero ter um filho, mas eu vou te dar. É isso, Ana, então você vai ficar grávida. Forte, pastor. Gente, eu aprendo tanto com ela, meu Deus do céu. Então, é verdade. É isso, porque quando a gente coloca a nossa vida diante dele, não há nada que vá nos parar. Quando você coloca a sua vida no propósito dele, ninguém vai tirar a tua identidade, ninguém vai falar que você não pode, porque você está fazendo para ele. Então já não importa mais o que as pessoas falam de você. É isso. Mas tal pessoa é assim. Cada um tem a sua identidade. Cada um feito, é única. O que eu vou fazer, você não vai fazer, e nem a Maria, e nem o João, mas cada um foi feito para a gente estar junto numa comunidade. Então você vai fazer excelente uma coisa, eu vou fazer excelente uma, e nós vamos andar juntos e tudo vai dar certo. Porque a gente está fazendo para ele um bem comum. Até a gente entender isso, às vezes, vai demorar. Entendeu? Mas é todos os dias. É todos os dias. É um processo. É um processo. Mas essa é a beleza. Essa é a beleza do Evangelho. Esse processo ele vai fazer a gente chegar lá perto de Jesus e você vai falar, nossa, se eu não tivesse passado por esse processo, como que seria? É verdade. Forte, eu falo que eu, em relação à identidade de filha, assim, meu testemunho é muito forte, né? Porque Deus, ele teve que me realmente construir tudo que eu, tipo assim, que eu achava que era certo, que eu achava que eu fazia as coisas que eu achava que era, né? E aí eu realmente fui desmoronando tudo, sabe? E aí eu comecei a fazer tudo, uma nova Camila, né? Não que mudou a minha essência, da forma que eu era, mas uma forma que ele é, da forma que hoje eu consigo olhar para as pessoas também, sabe, pastor? Hoje eu sempre faço essa pergunta: o que Jesus faria nessa situação? Né? Que atitude que ele teria? Tem um livro, eu acho, que é no seu lugar, o que faria Jesus? Se eu não me engano, tem um livro que fala sobre isso. Ou tem algum, eu acho que é um livro, assim. Porque assim, e foi, né? Eu, meu lado sanguíneo um pouco, né? Aí a gente vai perdendo céu e a gente vai pra trás. Mas é a beleza do Evangelho, é uma caminhada. O meu esposo, ele fez legendário, e aí ele fala pra mim, a beleza tá no caminho, não tá na chegada. Quando você desfrute o caminho, e esse é o caminho, desfrute o Evangelho, o cristianismo do dia a dia. Não adianta você falar, não, já fiz tudo, já conheço tudo. Para que você estuda a Bíblia? Para você conhecer mais, ou para você ser aquilo que a Bíblia está falando para você ser? Então é isso que às vezes a gente tem que pensar todos os dias, sabe? Todos os dias eu estou desfrutando daquilo que Deus já deu para mim, que é a minha identidade de filha. Aí nada vai te parar. Você vai sentir vontade, porque é o céu e a terra aqui, né? Batendo, né? É o céu e a terra. Meu Deus. Mas o céu sempre vai ganhar. Amém. É isso, é a vontade. E assim, se fosse para resumir identidade de filho em uma palavra, como que você poderia falar? Identidade de filho, eu acho que eu lembro de Paulo, sabe? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Acho que é Gálatas 2, eu não me lembro o versículo, eu sei que é capítulo 2. Mas acho que ser isso, sabe? Todos os dias você pensar nisso, pensar que o céu tá ali dentro de você, que você tem respondido para ele, né? E até antes da gente começar, eu tinha falado para você, é verdade, a gente estava no almoço de domingo e conversando, e aí o irmão do meu genro falou assim pra gente: vamos pegar uma pessoa
e vamos dar todas as nossas dívidas para ela, vamos colocar tudo nela, depois vamos matar ela. Né? Todos os nossos problemas, as nossas dívidas, depois vamos matar ela. Eu olhei assim para ele, né? Tipo, eu fiquei pensando. Aí nasceu o cristianismo. E eu fiquei pensando nisso todos os dias dessa semana. E como é importante essa comunhão. Que ela vai firmando a sua identidade. É sobre isso, sabe? É sobre você todos os dias viver aquilo que você está lendo. Viver. Porque não adianta você ler e saber. Por que você sabe se você não põe em prática? É isso. É todos os dias. E acho que dar as mãos, sabe? Eu nunca vou saber tudo. Eu vou precisar de você. Então, acho que a beleza desse caminho, de desfrutar esse caminho de viver o evangelho é isso. É você dar a mão para alguém, entender que talvez você já passou daquela fase, mas aquela pessoa precisa de ajuda, da sua ajuda. E você ainda vai passar por um processo que precisa da ajuda de alguém. Então, as duas pessoas dando a mão, a gente chega lá. Nunca deixar ninguém para trás, nunca achar que você já tem a verdade absoluta. Você não tem nenhuma verdade. A verdade é ele, é o amor. Eu acho que a identidade para mim é igual ao amor, sabe? Ser igual a Jesus é amar. Amar que nem ele amou. Ele me amou. Se eu fosse contar tudo que eu já vivia antes de conhecer Jesus, você vai falar, meu Deus! Meu Deus, você viveu tudo isso? Eu vivi, mas hoje eu entendo de uma forma diferente. Acho que Deus, ele é como quando você coloca o Waze, sabe? O aplicativo, ele vai te direcionar. E você saiu da rota, ele recalcula. É o tempo inteiro isso. É o tempo inteiro, assim, você saiu, ele recalculei. Volta, Adriana. Então, eu acho que isso é viver a identidade. O tempo inteiro ele está cuidando de você. Mesmo que às vezes você esqueça daquela rota, ou você saia daquela rota, ele vai recalcular e vai te colocar de novo. E assim, identidade de filha, eu acho que a gente pode bem focar e falar isso para as meninas, para as mulheres que nos assistem, é que você não precisa querer, como que eu falo? Querer conquistar Jesus. Já tá. Você já foi aceita, você já foi, né? Você já é amada por ele, sabe? Então eu vejo, e assim, pra gente fechar assim, com essa chave mesmo, sabe? Que a gente poderia estar falando para as mulheres, pastora, que às vezes se sente menos, sabe? Que elas não se sentem o suficiente e querem ser amadas, aprovadas o tempo inteiro. O que a gente poderia, de fato, sabe? Poder passar para elas, de alguma forma, uma palavra de amor, sabe? Que não... deixa que a senhora faz. Então, eu acredito que é estar numa comunhão, não estar sozinha, não se isolar, estar junto com alguém, procurar amigas que conhecem a palavra, amigos que te amem. O mais importante é estar junto com pessoas que te amam. Eu acredito que as pessoas, elas perdem a sua identidade, se sentem perdidas, isoladas. E isso é comum do ser humano. A gente tem um vazio dentro do nosso peito que não tem nada que possa preencher. É só Deus. Então, quando você se enche dele, quando você está perto de alguém, é uma graça que você nem merece, sabe? É a imerecida graça. E aquilo, ele te remete a viver com ele. De estar com ele. Então, eu acho que não estar sozinho é o principal. Estar sempre junto, sabe? Procurar, não ficar assim, mas eu não conheço ninguém. Vai, sabe? Vai de qualquer maneira. Eu comecei a ir para a igreja sozinha. Meu esposo não ia, eu ia sozinha. E esse buraco, todos os dias ele vem colocando uma pedrinha. Você fala assim, eu tô totalmente completa, não sinto falta de nada. Você sente, porque você tem um buraco dentro do seu peito que só Jesus. Então é todo dia. Não adianta você falar assim, nossa, eu já sou crente há tanto tempo. Se você não colocar ele, aquele buraco volta. A lacuna volta, você todos os dias precisa dele. Então, todos os dias beber dessa água. É que nem
Essa é uma mulher samaritana, e lá no poço, ai meu Deus, ninguém quer falar comigo, ninguém gosta de mim, eu tenho que ir meio-dia porque eu tenho que ir escondido, senão as outras pessoas vão me apontar por causa dos meus problemas. Mas sempre vai ter Jesus lá. Então nunca se isole, esteja sempre próximo de uma amiga, de alguém que está próximo de Jesus. É isso que vai te fazer. Te impulsiona. Exatamente. Né? Vai fazer o que você gosta. Eu gosto disso. Lá também tem Jesus. Sim. A nossa vida não tem separação, é uma vida só. Então, o que Deus colocou na sua vida para fazer com Jesus, a gente não sabe, mas é longe demais. Até a eternidade. É tão gostoso, né? Muito bom, né? A gente fica muito feliz. Feliz mesmo. Às vezes deixar a gente fica a tarde inteira conversando, a noite inteira. É tão gostoso falar de Jesus, né? É tão gostoso. Eu sou grata, sabe, pela nossa conexão. Sou grata que fala que Jesus, ele fala, gente, quando eu chegava, gente, sério, chegava na igreja toda tímida, e as pessoas às vezes, Camila tímida. Sim, eu sou. E aí, eu tímida, quietinha, mas sempre muito reservada, assim, na minha, né? Eu sempre achei uma pessoa muito reservada, tímida, não, mas reservada. Um pouquinho. E aí, mais reservada, né? E aí, eu chegava, sempre fazia, ia lá, servia, voltava embora. Ia lá, servia, voltava embora, com meu jeitinho, né? Mas, e ela chegou, assim, de uma forma tão leve, sabe? Sem ser invasiva, de verdade, sabe? Sem ser invasiva, eu realmente falo na forma que Jesus é, sabe? Educado, eu falo que ele é educado. Então, assim, o seu jeito, sabe? Expressivo de ser, da forma que a gente se conectou, foi muito cuidadoso na minha vida. Eu sou totalmente grata. Eu sou grata demais, porque eu aprendi muita coisa, aprendo muita coisa com você. E isso que é bom, a gente poder entender que a gente nunca vai saber tudo. A gente vai saber aquilo que a gente deixar os outros nos passarem. Porque eu nunca sei de tudo, você nunca sabe de tudo. Mas eu preciso de você todos os dias, né? E você precisa de mim, e nós vamos precisar de outras pessoas. E a gente vai caminhar. Por isso que as mulheres precisam entender isso. A gente precisa ter 3 amigas. A gente precisa ter 3 pessoas que a gente pode abrir o nosso coração, que a gente pode falar aquilo que a gente está vivendo, nossos pensamentos. Porque a gente vai entender que às vezes a nossa dor, ela é pequena diante daquilo que as outras pessoas estão vivendo. E aquilo que a gente viveu também vai preencher um pouquinho a lacuna. Porque a gente vai direto numa fonte. E a fonte é Ele, sempre vai ser Ele. Amém. Te amo. Gente, muito feliz mesmo. E eu sou grata, de verdade mesmo, grata a Deus, sabe? Pela nossa amizade, por tudo que eu tenho vivido, sabe? Todos os dias, sabe? Gente, pela pessoa que acontece alguma coisa assim, eu já ligo pra ela. É verdade, não é? E eu sinto honrada, de verdade, de poder caminhar contigo. Eu também. Obrigada. Vamos juntar até a eternidade. Amém. Vamos orar para fechar, orar pelas pessoas que escutaram esse podcast, né? Amém. E agradecer por esse momento. Amém. Jesus, obrigada por esse tempo de mesa. Obrigada porque o Senhor está presente neste lugar. E através de uma plataforma o Senhor vai poder levar que nós nos comunicamos, essa troca, sabe, de amigas mesmo, para outras pessoas. Que realmente, as mulheres que às vezes estão passando por dificuldade, passando por crise de identidade, elas possam entender, Pai, quem elas são no Senhor. Que elas não precisam ficar fazendo muito para tentar te conquistar, porque elas já são, Senhor, amadas pelo Senhor. Então, que elas possam entender todos os dias quem elas são em ti. Filhas amadas, filhas queridas, princesas do Pai. Em nome de Jesus, que toda crise de identidade nós lançamos fora, em nome de Jesus. E que através desse podcast, esse Camcast, esse projeto que o Senhor colocou no meu coração, Pai, outras vidas possam ser realmente tocadas, Pai, pelo Senhor, Pai. Te agradecemos e te honramos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.